nossa programação com o tema agora, quando o café é a sua paixão, ele merece irrigação. Gostei do tema desse painel. Tenho um grande prazer de chamar aqui ao palco Cid Luiz de Oliveira, ele que será o mediador deste painel, sócio e diretor executivo da Alfapress Comunicações, membro da diretoria da Rede Brasileira de Comunicação Empresarial. Também, juntamente, a Gabriela Terra, que é especialista agronômica da Netafim Brasil, com foco na cultura do café arábica, e o Ricardo Ferreira Santos, que é agrônomo e produtor de café. Vamos recebê-los com uma salva de palmas, sejam bem-vindos. Por favor, fique à vontade, bom painel. E bom dia, bom painel para vocês. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que a gente gosta bastante, né? A paixão pelo café. E essa paixão toda fica melhor ainda com irrigação. E esse é o tema que a gente vai conduzir hoje aqui com vocês, tá bom? Todos conhecem a Netafim, uma empresa israelense focada em irrigação por gotejamento. Trabalha no Brasil há bastante tempo, está presente em várias culturas, né? E hoje a gente vai falar especificamente de café, tá? Mas antes de até apresentar e a gente dar entrada no nosso tema, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês sobre a Netafim. Eu vou pedir para soltar um videozinho rápido, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais da empresa, tá bom? Muito obrigado. Há milênios, a humanidade clama por soluções que reguem a terra. Chegam até a fazer a dança da chuva para pedir aos céus que derramem no solo a preciosa água. Apresentamos uma solução criada em 1965 por agricultores do deserto de Israel, que fizeram brotar vida na região mais árida. Nascia assim a Netafim. Esta tecnologia chegou ao Brasil em 1990 e hoje já conta com milhares de projetos, proporcionando aos agricultores maiores rendimentos e safras de excelente qualidade. Considerada como uma tecnologia de precisão que atende a todos os tipos de produtores, da agricultura familiar à de larga escala, podendo trabalhar em harmonia com outros sistemas de irrigação, extraindo o melhor de cada tecnologia, otimizando a área irrigada com ganhos operacionais do plantio à colheita. Irrigar é ter 12 meses produtivos, máxima eficiência de insumos, neutralizar efeitos do clima, nutrir a cada irrigação, valorizar a sua propriedade. Na Netafim, somos orgulhosamente irrigantes e o DNA inovador está presente em cada um de nossos colaboradores, nosso ativo mais precioso. De agricultores para agricultores, transformando sonhos em realidade no solo brasileiro. Uma nova fazenda embaixo dos seus pés. Netafim, ajudando produtores em todo o mundo a produzirem mais com menos. Bom, obrigado, pessoal. Eu vou apresentar aqui duas pessoas que têm muita paixão pelo café. Duas pessoas que têm origem de café, são filhos de cafeicultores e que têm uma história bem bacana para contar para vocês, tá? A primeira dela é a Gabriela Terra, tá? Ela é especialista na cultura de café arábica da Netafim. Ela é agrônoma, filha de plantadores de café, né, de fazendeiros de café. Mora relativamente perto daqui, a família em Nova Resende, né? E tem uma vivência muito bacana em relação a isso. Também está com a gente o Ricardo Santos, agrônomo, né, Ricardo? Né, de formação, filho de cafeicultor também, da região de Garça, tá? Que tem uma história bacana aí para contar para a gente.
trabalhou em banco, né? Então ele vem do mercado financeiro, sempre na área agrícola. Foi diretor de usinas de cana, de açúcar, trabalhou na Bunge, né? E ali na Bunge que começa essa nossa história bacana, né? O projeto de aposentadoria dele, gente. Olha que legal. A aposentadoria dele tem muito a ver com o café e a gente vai contar essa história para vocês. Toda essa paixão da Netafim, né, tá relacionada com a questão da irrigação. E isso é uma coisa muito legal e importante que os cafeicultores trabalham, né, e a gente vai falar. Mas vamos deixar os nossos convidados falarem, que acho que aí vai ficar melhor para vocês entenderem o nosso tema. Por favor. Deixa eu passar o microfone. Gente, olha que bacana. A Gabriela, que está aqui, tem 25 anos, né? Novinha, não é, Ricardo? Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso. E desses 25 anos, 15 ela trabalha com café. Então, assim, Gabriela, queria que você contasse para a gente como é que é essa história aí de começar a trabalhar com café com 10 anos. Conta para a gente, por favor. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar participando do InCoffee, um evento muito importante para a cafeicultura. Quero deixar aqui meus parabéns ao Grupo Conecta, que ficou até tarde ontem organizando esse evento lindo para a gente hoje, né? A Luciana, parabéns. E a minha história na cafeicultura, na verdade, ela se inicia desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu era bem pequena. Eu sou natural de uma cidade do sul de Minas Gerais, chamada Nova Resende. Tenho o prazer de ter conterrâneos aqui hoje, né, a Cooper Vitar, eu vi um pessoal de Nova Resende aí. E a cidade, na verdade, ela é movida pela cafeicultura, né? A economia ali da cidade é toda movida pela cafeicultura. E meus pais são cafeicultores da região de Nova Resende. E desde pequena a gente sempre ajudou ele na lida do cafezal, né? E o sonho do meu pai era ter um filho homem para poder ajudar ele no dia a dia. E adivinha o que aconteceu? Veio 3 mulheres. Então, nós 3, né, eu e minhas 2 irmãs e a minha mãe, sempre estava lá no braço direito, né, com meu pai. As nossas férias de junho, a gente passava ou no terreiro, mexendo o café, secando o café, ou na lavoura, ajudando na colheita. E assim, tudo que a minha família conquistou, e eu tenho muito orgulho em dizer isso, veio da cafeicultura. Então, assim, a cafeicultura sempre esteve presente. E hoje eu estou aqui nesse evento por conta da cafeicultura. Então, eu tenho muito orgulho em dizer isso, né? E foi através desse amor pela cafeicultura que eu busquei estudar um pouco mais. Então, aos meus 14 anos, eu saí de casa, fui estudar em Muzambinho, que é uma instituição federal que tem próximo à minha cidade, né? Fui cursar o curso técnico em agropecuária. E lá eu tive o primeiro contato com a matéria de irrigação. E que fantástico, né? A gente ter uma ferramenta que a gente consegue entregar para a planta aquilo que é mais importante para ela, o insumo que é essencial para ela, que é a água, né? Hoje a gente sabe que todos os cafeicultores aí fazem o melhor manejo de plantas daninhas, melhor manejo de doença, o melhor plano nutricional. Só que se não tem a água para mover todo aquele ecossistema, né, de nada é válido, né? Então, aí surgiu o meu amor pela irrigação também. Então, conecta muito no nosso painel aí, que é o amor pela cafeicultura e o amor pela irrigação. E após eu formar no curso técnico, né, eu entrei na graduação na agronomia, e eu tenho o prazer de ter uma colega minha que, a Dani, que ela acompanhou esse projeto. A gente procurou nosso professor de irrigação, e a gente pensou, por que a gente, então, não faz um trabalho que vai agregar valor para o cafeicultor? Por que a gente não pesquisa alguma coisa voltada para uma tecnologia que realmente agregue valor? Então, a gente conduziu um experimento, né, voltado para a irrigação, numa região de uma altitude considerável, temperatura amena, um volume de chuva também considerável, que é Muzambinho. E logo na primeira safra, assim, surpreendeu muito a gente que a gente teve um incremento do sequeiro para o irrigado de 19 sacas, quase 20 sacas. Então, isso é muito representativo para a gente, né? Então, hoje, trabalhando na Netafim,
eu vejo que cada vez mais a irrigação ela tem se tornado indispensável para a cafeicultura, né? Tendo em vista esses desafios que a gente tem passado ao longo dos anos, os desafios climáticos, né? E logo após a minha graduação, eu tive a oportunidade de vir para a região do Cerrado Mineiro, que é uma região que se irriga há mais tempo, né? Tem uma experiência vasta aí com a irrigação. Conheci profissionais que, assim, são essenciais e trabalham muito focado na cafeicultura irrigada. Eu vou até tomar a liberdade de citá-los aqui. Professor André Fernandes, professor Eusímio, né? Muitos produtores que me ajudaram no crescimento, passaram a sua experiência, e a cafeicultura é muito disso, né? A cafeicultura ela traz essa troca de experiência. E presente aqui hoje também a gente tem o Diogo Tudela, que é um produtor que sempre irrigou, né, e acredita muito na irrigação e nos ensinou também, sabe? Então, isso foi muito importante para a gente. E tem a questão, né, da irrigação, que ela pode ajudar bastante nessa questão da crise hídrica que a gente vive, né? Não, com certeza. Na verdade, a cafeicultura, a cada ano que passa, ela está sendo mais atípico, né? O típico da cafeicultura está sendo ser cada ano mais atípico. Então, assim, para mitigar esses efeitos do clima, para a gente ficar menos dependente do clima em si, a irrigação com certeza é um seguro aí, tendo em vista essa quebra de safra que a gente sofreu, né, nesse último ano. Então, a irrigação ela traz segurança, ela fornece água nas fases mais críticas da cultura, que é o enchimento de grãos, que é uma florada, né, que a gente viu agora em agosto. O adiantamento de uma florada pode não ter sido tão significativo, igual a que veio agora, só que quem teve irrigação conseguiu assegurar o pegamento daquela florada. Então, isso é muito relevante, né? E, Gabriela, é muito legal ter você aqui com a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a presença da mulher no campo, né, que cada vez mais está crescendo, né? Hoje a gente vê aqui o cenário, né, com muitas mulheres, na Netafim, muitas agrônomas. Conta um pouquinho disso, já que você falou que vocês são 3 irmãs, né, trabalhando ali. Como é que é isso? Na verdade, sim, a mulher ela sempre teve o seu papel muito importante na agricultura, né? Eu vejo isso pela minha família, né? Foi a minha família que moveu, as mulheres da minha família que moveu a cafeicultura, porque o meu pai sozinho, se ele fosse esperar o filho homem nascer, ia ser um pouco difícil, né? Então, a mulher tem um papel fundamental, ela tem um toque diferente, né? Ela tem uma visão diferente do negócio, então isso é muito importante, né? Gestão, a mulher ela consegue ter uma gestão muito interessante para a cafeicultura. Então, ela tem um papel importante na agricultura e principalmente na cafeicultura, a questão de qualidade. A gente tem várias mulheres aí tomando frente, né, da propriedade, buscando melhorar, buscando a qualidade, buscando aprimorar, buscando técnicas, né, para ajudar na produção agrícola. Então, é muito importante o papel da mulher no agronegócio. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, gente, vou passar a palavra para o Ricardo, né? E a gente quer fazer uma conexão aqui também com um dos painéis que a gente vai tá acontecendo aqui no Encof, que é a questão da gestão de risco. O Ricardo é um especialista, né, Ricardo? A gente pode falar que você é um especialista nisso, né? E desde que, imagina, trabalhou em banco, toda essa parte financeira, né? Você não daria financiamento se não tivesse essa gestão de risco muito ali em cima, né? E então um dos motivos para ele trazer, para a gente convidá-lo a participar disso, foi essa questão da gestão de risco e também porque a propriedade dele inteira ela é toda irrigada. E tem um projeto que foi bem bacana, que a gente gostou bastante, que foi desde o princípio, ela já foi pensada para ser irrigada, né? Ricardo, eu queria que você contasse um pouquinho também para a gente da sua história, né? E se você quiser até fazer uma referência lá à região de Garça, né, onde seu pai tinha a propriedade, e de lá para cá, como mudou tudo isso, né? Afinal de contas, foram 40 anos, né? Me conta um pouquinho, por favor. Bom dia a todos. Obrigado para a Netafim pelo convite de vir aqui falar. Eu não sou nenhum especialista em fazer palestra. E parabéns para a Conecta, aí, que eu estou impressionado com a organização e com a grandeza desse espaço aqui. Eu tenho uma área de café irrigado, uma área pequena, eu acho que é pequena, 150 hectares, e sou cliente da Netafim,
parceria essa que eu prezo muito, porque foi muito importante ter acesso a essa tecnologia. E a Netafim me convidou para vir aqui contar a história desse projeto que eu tenho. Essa história começa há 15 anos atrás, quando eu me formei em agronomia em 81, e eu nunca atuei como agrônomo de campo, porque o mercado de trabalho na época estava muito complicado, e então eu tinha que trabalhar, e a oportunidade que me apareceu foi trabalhar em banco. Então eu trabalhei durante 15 anos no mercado financeiro, e depois trabalhei mais 20 e poucos anos no setor sucroalcooleiro. E quando, por volta de 2006, 2007, eu comecei a enxergar o momento da aposentadoria, porque trabalhando nessas grandes empresas, você tem data para entregar o crachá de volta, né? E aí eu comecei a pensar realmente em estruturar algo para mim continuar a minha vida profissional. Então, acho que eu tenho ainda um pouco de energia para queimar. E eu comecei a pesquisar o que fazer. E eu não consegui escapar dessa coisa do DNA, que lá em Garça, onde eu cresci até a adolescência, meu pai tinha propriedade de café, meu avô tinha, meus tios e tal. Esse negócio ficou impregnado, né, no DNA da gente, e realmente para tudo que eu olhava na área de cana, que eu tinha uma experiência acumulada no negócio de açúcar e álcool, a coisa não me atraiu, e realmente o que veio me atrair foi o café. E aí eu comecei a pesquisar o que seria um projeto, vamos dizer assim, atual, e que fosse começar do zero. Eu andei fazendo muitas visitas a fazendas e a empresas que estavam no negócio de café e bem posicionadas do ponto de vista de tecnologia. Então eu comecei a formar um pensamento sobre o que seria o que seria esse projeto. A parte curiosa disso é que eu tinha um plano de negócio e um projeto, e eu não tinha fazenda. Então, aí eu comecei a procurar. Eu vim aqui na região do Cerrado, andei vendo muitas oportunidades aqui. Como o meu conhecimento era relativamente pequeno, eu fiquei com a sensação que a parte de gestão de água aqui seria complicado, e, além disso, estava muito distante da onde eu residia e aonde eu trabalhava, que era em São Paulo, então, e eu ainda trabalhava nessa ocasião. E aí eu tenho um amigo que eu pedi uma ajuda para ele para me mostrar a região do sul de Minas, que eu não conhecia, assim, as áreas de produção de café do sul de Minas. E ele gastou um dia comigo lá, me mostrou as áreas de montanha, as beiras de represa, as áreas mecanizáveis, não mecanizáveis, etc. E aí a gente terminou esse passeio fazendo uma visita na Fazenda Ipanema, que acho que é um modelo de cafeicultura moderna, empresarial, que tem um modelo de negócio, uma atuação bastante organizada, e eu acho que é um modelo, e de fato, para mim, serviu de modelo.
Então, eu depois de me atualizar na parte de tecnologia, porque, como eu disse, apesar de ter estudado agronomia, eu não sabia mais nada de café. Na época que meu pai era produtor de café lá em Garça, eu nem me lembrava de como as coisas funcionavam. E, de fato, essa oportunidade de ter conhecido o pessoal da Ipanema foi uma oportunidade de ouro para mim, porque a gente iniciou as nossas conversas e eles se dispuseram a me ajudar na elaboração de um projeto, e não só na elaboração, como na execução do projeto também, porque, como eu disse, eu trabalhava ainda nessa época e eu não tinha tempo, então eu tinha que escapar nos fins de semana, às vezes eu dava uma enforcada numa sexta-feira para ir olhar de perto como a coisa estava andando. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante assim, de todo esse processo, é que a hora que eu resolvi que eu ia fazer esse investimento, eu defini algumas premissas baseado em tudo que eu tinha visto. A primeira delas é que tinha que ser uma área 100% mecanizável. Então, no período que eu trabalhava, que eu dirigia o negócio de açúcar e álcool da Bunge, a gente tinha 8 unidades industriais, tinha uma área de aproximadamente 250 mil hectares de cana, e tinha um quadro de 12 mil funcionários. Então, eu estava bastante vacinado com todos os tipos de problema que um negócio dessa dimensão trazem para a gente. Então, por exemplo, na parte trabalhista, é uma coisa louca. Então, eu defini para mim que, em hipótese nenhuma, eu ia ter lavouras de trato manual. A segunda é que não havia nenhuma hipótese também de eu fazer o projeto num lugar que não tivesse disponibilidade de água em abundância. A terceira é que, como eu tinha uma concepção de negócio que deveria ser, vamos dizer, feito exclusivamente com recurso próprio, e eu explico por quê. Porque eu trabalhei a vida inteira e eu tinha esse recurso para investir e eu não podia perder. Então, por isso que a irrigação foi parte, vamos dizer, um ponto crucial dessa decisão de fazer um investimento numa área de café. E a outra é que esse negócio, ou seja, o negócio que eu ia fazer, ele tinha que proporcionar uma rentabilidade de IPCA, para comparar com os títulos públicos, aí, com as NTN-B, tinha que dar uma rentabilidade acima de IPCA mais 6, líquido de impostos. Porque tem que ter uma motivação financeira, né, para você se engajar num negócio desse aí. E essa rentabilidade, como eu não tinha propriedade e eu ia investir parte do recurso na aquisição da terra, essa rentabilidade é sobre o total do capital investido. Então, isso foi uma coisa assim bastante desafiadora, de modo que, voltando para os outros 2 pontos, ou seja, irrigação, para você ficar menos sujeito aos problemas climáticos que a gente cada vez mais parece que estão afetando a produção. E o próprio modelo de exploração mecanizado, que não dá para você imaginar que você fazer uma área desse tamanho, você vai botar gente para colher e gente para fazer trato. Mas, enfim, o negócio parou em pé. A partir desse momento e do entendimento com a Ipanema, que eles iam me dar o suporte técnico e executivo, eu comecei a procurar a área e consegui comprar a área. E a área era uma capoeira, não tinha absolutamente nada, não tinha energia, não tinha uma casa, um barracão, não tinha absolutamente nada. Então, eu comecei um projeto
do zero e implantei essa área. Fui fazendo em módulos de 50 em 50 hectares aproximadamente, então 3 áreas, e depois uma última de mais 20 hectares para completar esses 150. E graças a Deus o projeto foi muito bem sucedido até agora. Esses últimos 3 anos, essa questão do clima está deixando a gente muito apreensivo, porque se olhar para trás, há 3 anos atrás, eu tinha uma média móvel de 4 anos de 48 sacos por hectare. E nesses últimos 3 anos, essa média móvel de 4, ela vem caindo, de modo que hoje, a média móvel dos últimos 4 anos, incluindo esse aqui, está ligeiramente abaixo de 40 sacos por hectare. Então é um negócio assim, bastante preocupante e mostra para a gente que, apesar da irrigação ser uma ferramenta fundamental para você conseguir manter um patamar elevado de produtividade, ela não resolve todos os problemas. Todo mundo aqui, eu sei que aqui tem muitos produtores de café com muito mais conhecimento do que eu, que sabe que café aceita muito mal os extremos de temperatura, né? Temperaturas muito elevadas, acima de 31, 32 graus, assim como mesmo que não gie, mas se você ficar um tempo muito continuado, com temperaturas aí muito próximas de zero, você não vai ver efeito da geada na lavoura, mas os tecidos reprodutivos da lavoura vão sentir esse impacto da temperatura baixa. Então, ao longo desses anos, esse projeto ele começou a ser implantado há 10 anos, quando eu adquiri a propriedade. Então, as primeiras áreas plantadas, eu colhi a 7ª safra. E eu acho que vai indo muito bem, mas assim, ao longo desse tempo a gente tem que ir fazendo as adequações, né? Eu enterrei a irrigação, que foi uma coisa extraordinária, porque diminuiu muito o trabalho de manutenção. A gente tem um trabalho assim bastante intensivo de manutenção da irrigação, do sistema de irrigação, de limpeza das linhas de gotejo, de modo que, assim, eu acho que eu disse inicialmente que é uma satisfação atender um convite da Netafim, porque foi a tecnologia da Netafim que propiciou esse resultado, né, em termos de produtividade. Acho que tem uma coisa fundamental aí. Ô Ricardo, aproveitando que você estava falando isso, queria fazer 2 perguntinhas para você. Em quanto tempo você teve o retorno desse investimento que você fez especificamente em irrigação? Bom, é interessante essa pergunta, porque muita gente assim, fala de modo genérico que a irrigação é um benefício, porque você vai garantir água para a lavoura, mas você tem várias maneiras diferentes de olhar para isso. A primeira delas é o seguinte, é que você, na irrigação, e aliás, eu fui muito rigoroso com isso, a instalação da irrigação nessas áreas, ela tinha para mim que, obrigatoriamente, o gotejador tinha que estar soltando água no dia que a muda fosse para o campo. Porque, assim, as experiências de outros que eu pude ver, de perder plantio, porque atrasou a instalação, atrasou a implantação, ou teve problema na outorga, é um negócio desastroso. Eu já vi muitos casos de perder 50% da planta. Então, feito isso, ou seja, se levar a muda para o campo com a água gotejando, você vai ter uma safra grande, com 2 anos e meio, que no caso de você ter um plantio de sequeiro bem sucedido, no sentido de que a lavoura saiu e você não perdeu o plantio, você vai ter a primeira safra grande com 3 anos e meio. Então você antecipou 1 ano a safra grande, que é uma safra que você não teria caso fosse sequeiro. Então, eu advogo que nessa primeira fruta você paga integralmente o investimento na irrigação.
Aí você tem outros ângulos para olhar, que é a produtividade, vamos dizer, ao longo da vida do plantio. Acontece também, muitas vezes, de você ter uma condição climática tão favorável que você vai encontrar lavouras de sequeiro que vão ter uma produtividade muito próxima das lavouras irrigadas. Só que a hora que você vai olhar ao longo do tempo, assim, eu acho que se você pegar esse histórico que eu tenho lá, olhando as lavouras de sequeiro naquela região, ou seja, que tem uma condição climática uniforme, são próximo de 10 sacos por hectare de diferença ao longo desse período. Legal, legal. Eu vou perguntar agora para a Gabriela. Gabriela, o Ricardo falou alguma das vantagens da irrigação, né, na propriedade dele, né? Mas fala um pouquinho também da questão da fertirrigação. Como é que a gente pode trabalhar também com os equipamentos de irrigação nas propriedades? Ô Cid, na verdade, assim, além da questão climática que os cafeicultores sofreram nos últimos anos, né, tem a questão de mão de obra também, que foi um desafio. Insumos mais altos, né, os preços subiram demais dos insumos. Então, a gente tem que otimizar e facilitar a aplicação desses insumos, né? Então, com a irrigação, a gente tem a possibilidade de fazer a aplicação, todo o nosso plano nutricional via sistema, né? Fazer a aplicação de produtos para controle biológico, por exemplo, via sistema, né? Para proteção de cultivo, produtos químicos, biológicos e orgânicos. E tudo isso auxilia aí na otimização de mão de obra, né? Por exemplo, a gente teve aí o adiantamento da florada. Quem já vinha irrigando e conseguiu adiantar uma adubação foi ótimo, né? Que a gente forneceu água e comida ali direto para a boca das plantas, né? E isso é um principal fator, e a redução, mitigando aí os efeitos do clima. Porque o que a gente tem visto é que a seca que a gente teve em 2020, ela impactou na florada e na produção de 2021, impactou no crescimento dos ramos plagiotrópicos para 2022, então a gente está sofrendo ainda com as questões de déficit hídrico que a gente teve lá em 2020. Então, o seu Ricardo falou muito bem da questão de planejamento, né? A gente tem que, quando a gente pensa em irrigar, a gente tem que pensar no planejamento, procurar uma empresa que realmente entregue uma solução. Eu falo que a gente, como profissional, a gente tem que sentar no lugar do cafeicultor, que eu imagino o cafeicultor com várias nuvens em cima da cabeça dele, pensando em 1000 coisas, né? Pensando, eu tenho que entregar o café para a cooperativa, eu tenho que achar mão de obra para a minha colheita, tem que chover porque eu adubei. Então, assim, a gente, como empresa e como profissional, a gente tem que entregar uma solução que resolva pelo menos 3 dessas nuvens que estão ali em cima da cabeça do cafeicultor. E a irrigação tem muito disso, né? Além de mitigar os efeitos do clima, tem outras vantagens que a gente consegue com a irrigação. Muito bem, muito bem. E a questão do clima, como é que fica para os próximos anos? Essa pergunta é boa, né? Na verdade, assim, é difícil da gente prever o que vai acontecer, né? O que a gente tem visto é a decorrência do mesmo efeito, né? Ao longo dos anos. Esse déficit hídrico, a gente pega dados da Procafé, por exemplo, sul de Minas, que era uma região que, historicamente, a gente pensava que não precisava irrigar, a gente está com um déficit em algumas regiões, por exemplo, Boa Esperança, de quase 200 milímetros. Né? A média do sul de Minas, 100 milímetros de déficit. A gente pega Cerrado, 180 milímetros. Alta Mogiana também sofrendo com isso. Né? Então, isso é importante para a gente e para os cafeicultores também. A gente ficar menos dependente do clima, reduzir essa quebra de safra, né? Todo mundo preocupado com a quebra de safra que a gente teve. Rendimento muito baixo. E essa é um outro benefício da irrigação, porque a gente consegue fornecer água ali no enchimento de grãos e garantir peneiras mais elevadas, né? Isso para o produtor é muito bom, um rendimento maior. Legal, legal. Ricardo, e a manutenção? Como é que é o dia a dia de uma operação com irrigação? É tranquilo? É fácil? Olha, eu acho que se você segue todos os protocolos em termos de limpeza de sistema, a manutenção, obviamente, que sempre pode acontecer um rompimento de uma adutora, que você não consegue
coisas que você não consegue evitar, ou por tráfego de máquina, ou porque tem uma barra de tubo que tinha uma avaria e não foi percebida a avaria quando foi instalada. Esse tipo de coisa é normal de acontecer. Mas eu acho que você garantir que o teu sistema de irrigação tenha uma vida útil o mais longa possível, a questão chave é limpeza do sistema. Seja com a cloração, seja com a aplicação da trifluoralina para fazer a limpeza dos gotejadores, entrada de raiz no gotejador. Não tem... A questão chave é você ter alguém que vai operar o sistema de irrigação, que tenha sido treinado e que sabe praticar todos os protocolos que já vêm na entrega técnica, né? Entendi. Gabriela, pegando esse gancho, né? Então, assim, quando a gente começa um projeto desse, vocês dão um acompanhamento durante 1 ano, mais ou menos, para o produtor, é isso? Na verdade, quando a gente pensa em irrigação, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, né? Primeiro, agronômicos, a gente conhecer a cultura que a gente está trabalhando, qual a variedade, se é preciso a gente setorizar, se tem alguma variedade diferente ali no meu talhão, que eu preciso dar uma atenção diferente na questão do manejo de irrigação e de fertirrigação. Então, tudo isso tem que entrar no planejamento, né? Uma empresa que atenda os parâmetros agronômicos, hidráulicos de projeto, né? A gente vê aí, talvez, muito equívoco no momento de fazer um projeto de irrigação por falta de conhecimentos, e também economicamente viável e que facilite o operacional. Tudo isso tem que ser levado em consideração ao se fazer um projeto. E o principal é o pós-venda, é o manejo, né? A gente vê muitas propriedades pecando na questão do manejo da água, do manejo da irrigação. Então, isso a gente preza muito. Hoje a gente conta com o departamento agronômico, com as nossas revendas aí nas regiões cafeeiras, que são canais certificados, capacitados, né, para fazer essa entrega, para fazer esse acompanhamento, pelo menos aí durante o ano, para o produtor ter essa curva de aprendizado. Porque você pensa, o produtor nunca irrigou, ele coloca uma tecnologia nova, ele precisa de um suporte, né? Então a gente preza muito por isso. Bacana, bacana. E, Ricardo, com sua experiência toda aí, esses anos todos que você utilizando a irrigação, qual a mensagem você passaria para quem quisesse começar a utilizar a irrigação? Eu acho que é um ponto muito importante isso aí. A primeira coisa é você fazer um estudo hidrológico da tua fonte de água. Porque eu rodo bastante, visito muitos projetos de irrigação, e é surpreendente como a gente encontra projetos que tenham algum tipo de frustração por queda na vazão. Então, se tem uma recomendação que eu faria assim, com convicção, é que seja água de córrego, seja poço, tem que fazer um estudo hidrológico ultraconservador, voltar 30 anos ao histórico da vazão e você contar com uma parcela, eu não sei, eu não entendo de hidrologia, mas você tem que ser muito conservador e você pegar a pior vazão do período e contar com 50% dela para você implantar o projeto. Esse, para mim, é o ponto de partida, vamos dizer, mais importante, é a avaliação da vazão. Eu não tive esse problema, porque a minha propriedade é na beira do Lago de Furnas, e então eu nunca atinei para esse problema, mas eu passei a observar isso em outras áreas que eu já visitei e tomei conhecimento desse tipo de problema. Legal. E, Gabriela, a gente está falando bastante de irrigação, né? Propriedade de 150 hectares, né? E, assim, a irrigação serve para qualquer tipo de propriedade, seja ela de qualquer tamanho? O mais gratificante é trabalhar com uma tecnologia que a gente consegue atender qualquer realidade, né? Então, a irrigação, sim, ela cabe para o pequeno, para o médio e para o grande cafeicultor. Eu quero até trazer um exemplo legal que a gente tem lá em Monte Santo de Minas, que 3 pequenos cafeicultores se uniram, fizeram tipo como se fosse uma associação,
fizeram um projeto de irrigação para atender as 3 propriedades. Então, olha que bacana, né? Então, a gente consegue, mesmo que se for um produtor, sim, atender com soluções para isso. O importante é, assim, que seja o pequeno, que seja o grande, a gente oferecer a solução e estudar todos esses parâmetros que eu falei, o agronômico, o hidráulico e operacional, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração, independente do tamanho da propriedade. Para a cooperativa serve também? É uma tecnologia que pode ser utilizada? Com certeza. É uma tecnologia muito interessante para as cooperativas, né? Porque meu pai é cooperado de uma cooperativa, eu posso falar isso com convicção. A cooperativa tem uma grande importância aí para os pequenos cafeicultores, né? Então, eu vejo que isso, com certeza, é uma aliada para os cafeicultores, para conseguir entregar a safra e para a cooperativa ter o café, né? Porque a cooperativa também sofreu com essa quebra de safra. Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final do nosso painel. Eu queria agradecer a presença da Gabriela e do Ricardo, e gostaria de saber se vocês querem complementar com mais alguma coisa. Na verdade, eu queria deixar uma mensagem para vocês, né? A cafeicultura, foi até legal a gente vir depois da palestra da Luciana, porque ela falou muito de resiliência, e realmente isso é o que é a cafeicultura, ela é muito resiliente, né? Quem está na cafeicultura até hoje é por amor, porque pelos desafios que passaram. E eu acho importante, assim, com tanta tecnologia que a gente tem hoje, a gente estudar, procurar tecnologias que a gente consiga controlar ali e reduzir os riscos, né? Então, a irrigação é uma dessas tecnologias que a gente reduz o risco aí e fica menos dependente do clima, né? Eu mencionei aqui o suporte técnico e executivo que a Ipanema me proporcionou, e é algo que é um crédito que eu sempre faço questão de reconhecer, e que, no caso desse projeto que eu fiz lá, acabou desdobrando em algo que me permitiu, assim, um salto, que me permitiu não ter nenhum palmo de terreiro, não ter secador, não ter estrutura de armazenagem na fazenda, porque eu faço uma colheita e transbordo para Caçamba Rolon e descarrego no lavador da Ipanema, onde eles prestam serviço de processamento para mim, que é uma coisa sensacional. Você não ter, numa área de 150 hectares, você não ter que gastar energia com infraestrutura de processamento, é uma coisa que assim, eu tenho que agradecer muito a oportunidade que eu tive de fazer essa parceria com a Ipanema. Ok. Bom, gente, a gente queria, então, novamente agradecer vocês e deixar vocês à disposição no intervalo. Quem quiser saber mais sobre irrigação, passar no estande da Netafim, que a gente vai estar ali, o Ricardo vai estar lá, a Gabriela vai estar lá, e aí vocês podem conversar com os dois pessoalmente, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito bem. Parabéns, Cid, Gabriela, Ricardo, pelo painel. Importantíssimo falarmos sobre irrigação, né? O quanto de produtividade que pode trazer também para a cafeicultura. Então, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada mais uma vez.